Oi pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Nós estamos aguardando aqui só um momentinho, que a gente já vai começar com a live aqui do Solar. Bom, pessoal, para quem está entrando agora, a gente vai fazer um debate aqui hoje sobre CNV, a comunicação não violenta, com o pessoal do Vozes. O pessoal do Vozes é um grupo que trabalha tanto a nível pessoal como a nível corporativo com a comunicação não violenta. Deixa eu só esperar a Rosana entrar aqui. Vamos ver se ela entra agora. Boa noite. Oi, Rosana, boa noite. Boa noite, Alex. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bom? Então, estamos aqui com o pessoal, né? E Uhum. estava explicando, né, que são uma série de lives que o Solar vai fazer com o pessoal que a gente trabalha, né, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o que que a gente oferece, né? Nós somos Sim. um espaço, né, um espaço aqui na Vila Mariana, em São Paulo, e a gente quer, assim, quer aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa, estão presas em casa, agora nem tanto, né, já estão aqui em São Paulo, pelo menos, a gente já está com bastante atividade de rua, né, que requer muito cuidado ainda, né, mas, assim, aproveitar esse momento para fazer algumas lives e levar, né, conhecimento para as pessoas. E hoje a gente está começando com vocês, com o pessoal do Vozes, né, que você vai explicar para a gente quem são vocês, né, o que que vocês trazem, né? Certo. E deixando claro Tô... aqui que são duas pessoas, né, do Vozes. Você e a Beth, Exato. né? Isso, eu e a Beth. E a Eu Beth queria daqui a pouquinho está agradecer, com a vi gente. algumas pessoas aqui entrando, a Marina, a Águida, a Edmeia. Muito obrigada, gente. É um prazer estar com vocês e iniciar essa série de lives que o Solar, que é um parceiro já da empresa Vozes há um bom tempo, sempre nos abriu as portas, então quero agradecer muito a você, Alex, ao Sérgio, por sempre estarem conosco e sempre acreditar no nosso trabalho, isso é muito bom, né? Então É vamos isso aí. lá. Como você mesmo disse, Vozes é uma empresa de consultoria. Eu e a Beth trabalhamos juntas há mais ou menos 9 anos já, Ah, bastante. e bastante tempo. Nós iniciamos com as histórias de vida. Nos encanta muito e achamos que também ela tem toda a conexão com a CNV, né, com a comunicação não violenta. E recentemente, quando eu falo recentemente, de uns 2 anos para cá, a empresa Vozes mergulhou então na comunicação não violenta. Uhum. E a partir disso, nós iniciamos um trabalho de oficinas, de palestras, dinâmicas que a gente sempre faz com jogos. Nós temos o jogo Grok, sempre tratando da comunicação não violenta, né, dos seus princípios, e o quanto a gente acredita, né, que a comunicação ela pode sim melhorar as relações,
né? E principalmente no momento que estamos, ela pode nos trazer um pouco mais de calma, de conexão, de entrosamento nas relações pessoais. Então, Vozes nasceu desta forma e nós já estamos atuando em alguns nichos que a gente chama de empresas, nas empresas, no terceiro setor, em associações, em grupos, enfim, que trabalham juntos, né? E com grupos de estudo também. Legal. E, assim, esses grupos de estudo que vocês fazem, como é que é, mais ou menos? O Solar, então, nos abriu a porta aí para começar esse grupo de estudos, né? Tivemos que interromper por conta do momento em que estamos, mas o grupo de estudos, ele é muito baseado neste livro, que é o livro do Marshall Rosenberg. Ele trouxe a comunicação não violenta, né? Ele é um americano, psicólogo, e ele escreveu este livro. E o grupo de estudos tem a proposta de estudar capítulo a capítulo desse livro. Em cada capítulo, nós temos uma proposta muito de trazer a prática da comunicação não violenta. Então, a cada capítulo, nós temos parte de conteúdo e uma parte de dinâmicas, onde sempre exploramos a trazer exercícios que são feitos em conjunto. Então, sempre trabalhamos em grupo e sempre enfatizamos a importância da escuta e da troca coletiva e da prática da comunicação que é sempre feita com o outro, né? Então, é um livro extremamente importante. Marshall tem vários livros, mas a gente costuma dizer que esta é a Bíblia, né? Ela começa por aqui. E é muito interessante o quanto a gente vai praticando, o quanto a gente vai internalizando os conceitos da comunicação não violenta. Então, começamos alguns encontros lá no Solar, e pretendemos trazer o estudo de todos os capítulos deste livro. Ah, pois é, né, Rosana? A gente tinha embarcado já, né, nessa coisa do estudo, da CNV. Tava bom demais, né, na verdade, quando a gente teve que interromper. Né? Sim. Me diz uma coisa, assim, como que é a experiência, né, assim, de facilitar essas oficinas e essas palestras sobre a CNV? Fala um pouquinho pra gente. É muito rico, né? Porque toda a nossa experiência, ela tem aí a questão da prática e da troca, né? Então, a comunicação não violenta, para quem não conhece, ela vem com Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, e ele sentiu realmente na pele o quanto havia nas relações humanas uma questão de uma forma mais compassiva de se trocar experiências, uma forma mais amorosa, né, de se comunicar, muito por intermédio de um tio dele quando era pequeno, que ele via o tratamento como o tio dava e se comunicava com a sua avó. Então, todo esse processo trouxe para ele a questão de quanto a gente pode se comunicar de forma compassiva. Então, a comunicação não violenta, ela traz esse processo, né, que eu construo com o outro,
para melhorar as nossas relações, principalmente em situações conflituosas. E nisso eu vou trazendo componentes muito importantes para a comunicação não violenta, que são os sentimentos, as necessidades, identificando todos esses elementos para que possam nos auxiliar a trazer essa comunicação, essa troca, essa conexão com o outro. E quando você me pergunta, né, dessas experiências que ocorreram, eu vou trazer duas em especial, e aí mais focadas nas empresas, que nós tivemos essa experiência e que foi muito interessante. Uma delas foi com um grupo de uma empresa de contabilidade, onde as palestras, as dinâmicas foram dadas para os colaboradores, só os colaboradores daquela empresa. E foi muito rico e que me trouxe muita satisfação, né, tanto para mim quanto para a Beth, é que eles, na troca, nas dinâmicas, eles foram descobrindo um com o outro questões que às vezes eles trabalhavam por anos e não sabiam, né, focados na própria história de vida de cada um deles, e de quanto a gente percebeu que um espaço, quando se é dado um espaço para conversa e para escuta, o quanto a troca e o quanto isso traz de experiência e traz uma aproximação das pessoas. Então foi muito importante o quanto nós sentimos ao final do trabalho, o quanto eles estavam mais unidos e muito mais atentos a escutar um ao outro e a entender, inclusive, até situações conflituosas dentro do ambiente de trabalho, que eles, às vezes, ficavam num certo estranhamento, no sentido de não conversar sobre aquilo. Então, foi muito rico. O outro que eu queria trazer bem rapidamente, já foi uma experiência com uma empresa também, mas teve a participação dos gestores. E isso foi muito importante, muito interessante. Eu e Beth, a princípio, pensamos, nossa, acho que as pessoas vão se sentir um pouco inibidas, né, de falar na frente dos gestores. E é lógico que a empresa também se permitiu, e os gestores se permitiram a dar esse espaço de ouvir e de receber o que os seus colaboradores estavam querendo dizer. E aí trabalhamos com cases, né? Com casos que a gente faz um estudo anterior para saber qual é o dia a dia, né? Como se dá a rotina daquela empresa. E aí trouxemos casos e eles automaticamente se identificaram. Porque até houve uma passagem muito que todo mundo riu no final, onde eles disseram para um gestor: olha, tá vendo, você não pratica a escuta ativa, porque quando nós vamos conversar com você, você está no celular, você mal nos dá atenção. E esse gestor realmente, ele disse, vocês têm razão, eu realmente preciso prestar atenção nisto. Então veja o quanto isso é rico na troca e o quanto é importante para o ser humano ser ouvido, que eu acho que é o princípio essencial. E o quanto o outro, ao estar com o seu colaborador ou com qualquer pessoa, esteja presente, de corpo e alma. A presença, você que é um facilitador de meditação, sabe o quanto isso é importante, a nossa presença.
estarmos por inteiro. Ah, mas nem sempre podemos. Sim, mas é muito mais interessante você chegar para o teu interlocutor e dizer: agora eu não posso, infelizmente, mas podemos conversar depois. Uhum. Isso traz clareza, né? Isso traz muito mais conexão do que eu estar aqui no celular e não simplesmente não assimilar aquilo que você está trazendo. Então, veja o quanto isso é rico, né? Num grupo, e o quanto isso pode ser rico para qualquer um quando ele se abre, quando ele traz o coração aberto para se comunicar com o outro. Sim. Ô, Rosana, deixa eu satisfazer uma curiosidade. Quando você trabalha assim dentro de uma empresa, por exemplo, nesse caso que eu achei até um pouco complexo, né? Você está lidando com comunicação com os colaboradores e, às vezes, os gerentes e os gestores dessas pessoas, né? Os casos que vocês abordam são casos, assim, ilustrativos, são trazidos de uma experiência genérica, ou são casos da empresa mesmo? Como é que é essa atuação? A gente procura estudar um pouco a empresa, né? E trazer casos que estejam relacionados com a natureza da empresa. Então, se é, por exemplo, uma microempresa da área de alimentação, a gente procura trazer casos do mundo deles. Então, um mundo relacionado à alimentação. Porque é importante também essa identificação, né? É muito importante que eles se vejam naquele contexto. Sim. Então, isso é muito bacana. Então, a gente procura fazer isso. É evidente que são casos fictícios, criados por nós, mas que, de certa forma, as pessoas criam essa identificação e vão se conectando com aquela situação. Isso é muito importante para que haja realmente essa abertura e as pessoas possam falar também do lugar da onde elas estão, né? Que é muito importante. Então, a gente faz dessa forma. Eu percebo que você se refere, você usa muito a palavra conexão, né? A comunicação não violenta, a CNV, de uma certa forma, ela visa garantir, né, facilitar essa conexão. Sim, é o princípio que Marshall sempre nos diz. A comunicação não violenta, ela realmente é uma comunicação que vem do coração, né? Por quê? Porque ela traz essa questão da humanidade. Todos nós, na sua essência, trazemos os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades. Sejam eles sentimentos que a gente às vezes rotula por crenças ou pela nossa ancestralidade, que pai e mãe fala que é feio, desde sentimentos de inveja, de raiva. Nossa, é feio sentir raiva. A comunicação não violenta, ela não rotula. E sim, tratamos isso como algo da nossa humanidade. E isso é muito importante. Então, a gente traz isto do coração. E do coração, quando a gente fala nessa essência, a gente traz essa conexão com a essência do outro, que é praticamente a mesma, se estamos falando de humanidade. Por isso é muito importante esta palavra, porque é a forma que a gente tem mesmo de acessar o outro, de trazer o outro para mais próximo e de nos tratarmos como iguais. Isso é muito importante. Sim, extremamente importante, né? Ainda mais numa época que a gente fala, né, de desigualdade, né, de, infelizmente, ainda racismo e coisas assim que afastam as pessoas, né? Exato, exato, tá. Exato, exato. Mais uma perguntinha técnica, Rosana. Assim, cada cliente desse, falando ainda das corporações, né?
E aí me surge uma outra pergunta, mas ainda nas corporações, cada caso é um caso, cada caso tem um tempo para se trabalhar, ou como é que é isso? Ou existe uma palestra padrão? Como é que funciona? Então, assim, há aí, lógico, toda uma negociação com a empresa, né? E a gente procura ouvir também da empresa qual o objetivo dela, né? E qual é, na realidade, a necessidade dela diante da contratação de uma empresa que vem falar sobre comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um processo que realmente a gente vai assimilando com a prática. Então, sim, precisamos praticar. Mas eu costumo dizer que a partir do momento que você experiencia os benefícios da comunicação não violenta e o quanto isso nos traz muito bem-estar, uma questão de trazer uma coisa muito boa, né, nessa conexão com o outro, de estar conectado com o outro. Então, eu sinto que você começando a praticar e você dando o espaço para que o grupo também comece a ter essa possibilidade de se falar, de se comunicar mais, é um processo que vai num contínuo, vai crescendo e vai trazendo benefícios, né, muito importantes. A gente participou de um curso de CNV onde uma empresa adotou a comunicação não violenta como uma prática nas reuniões de equipe. E veja o quanto isso é benéfico, porque na reunião de equipe, eles tinham práticas de comunicação não violenta. Então, isso já tinha incorporado na rotina e na vida desses funcionários. E o dono já tinha dado um feedback de quanto isso melhorou o trabalho das equipes, o relacionamento entre eles. E quando tinha um certo estranhamento ou alguma questão, nessas reuniões, isto, de certa forma, era colocado. Então, veja o quanto as empresas, na medida que elas vão entendendo a importância para as relações, o quanto a prática da comunicação não violenta traz de benefício às suas equipes, isso acaba incorporando o dia a dia dos colaboradores. Dos colaboradores. Então, a gente tem a pergunta da Edilene aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Quando, assim, ela, junto com o interlocutor, que eu estou entendendo que é um gestor, alguma coisa na empresa, né? Eles se usam da comunicação não violenta e o gestor recebe isso como uma provocação, né? O que fazer? Ela pergunta. Não sei se você conseguiu entender a pergunta. Sim, né? Consegui, sim. Desculpa, só o nome dela, por favor. É Edilene. Edilene, veja, quando nós abrimos os trabalhos e as palestras, as dinâmicas, nós temos alguns acordos no início das nossas conversas e do nosso trabalho. E nesses acordos, nós temos que todos ali têm voz e todos ali podem expressar suas ideias. Então, veja, há um trabalho que é evidente que deva ser feito individualmente, aí, cada um consigo mesmo, né? Do quanto, ao estarmos naquele ambiente, que é um ambiente seguro, onde todos podem falar, que ele também se abra e se predisponha a também ouvir, a também falar, a também escutar.
né? E cabe a cada um dos participantes a levar aquilo que experienciou naquele momento para a sua reflexão, porque a comunicação não violenta também é um trabalho, principalmente e inicialmente conosco. Na medida que vamos trabalhando conosco, o nosso autocuidado, a nossa autoconexão também, nós podemos vivenciar isso com o outro. Então, esses acordos, eles são feitos em grupo, e isso traz também uma reflexão a esse gestor de como, naquele momento, ele também está ali como um participante e não trazer a hierarquia e a verticalização que ocorre nas empresas naquele momento. É uma prática, é uma vivência para ele também. Sim. Então, acho que aí no caso da Edilene, né, quando o gestor toma como uma provocação e não entende, né, a ferramenta que está sendo utilizada, é porque faltou um treinamento, né, ou uma aceitação, né? Uma aceitação, uma reflexão, né, sobre tudo aquilo que se está colocando naquele momento. Exatamente. Legal, Rosana. Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação ao seu trabalho aqui no Solar, né? Porque a gente tinha 2 atividades aqui com vocês, né? E aí, essas atividades não eram muito ligadas a empresas, né? Mas para pessoas que se interessam ou buscam, né? Por essa conexão, através da conexão não violenta. Eu queria que você falasse um pouco dessas 2 atividades, né? Como é que elas são, o que elas trazem para as pessoas. Tá. Uma delas a gente já citou, que é o grupo de estudos a partir deste livro. É muito rico porque nós trabalhamos em grupo, com dinâmicas, e a cada capítulo nós vamos nos aprofundando mais no assunto da comunicação não violenta. Então, há uma troca muito grande, é muito interessante, porque traz também uma aproximação com os grupos, a gente traz também um espaço para conversarmos, trazermos dúvidas e nos conectarmos mais e praticarmos. Isso é muito importante, a prática da comunicação não violenta, né? Então, foi um trabalho, nós iniciamos lá um trabalho muito rico, Marina estava presente lá, então foi muito interessante. Nos sentimos muito agradecidas por toda a troca e por todo o retorno que tivemos desse estudo que iniciamos lá, que é bem rico. E o outro, que logo em seguida vocês verão com a Beth, é o jogo Grok. O jogo Grok, ele segue os princípios da comunicação não violenta. Então, ela vai explicar melhor para vocês, mas o Grok é um jogo. E o lúdico, né, nos faz ficar mais abertos a trazermos nossas experiências, a trocarmos mais. O Grok, ele é utilizado em escolas, porque adolescentes, eles se identificam muito mais com esse tipo de atividade. Utilizamos nas empresas, porque a gente vê que o envolvimento e a abertura, quando é um jogo, ela se torna mais fácil, né? O ser humano, ele é muito motivado pelo lúdico. Sim. Então, também tivemos experiências lá no Solar muito interessantes, fora que é um espaço muito acolhedor e a gente prepara ali, é muito quanto ao Sérgio, um espaço tão gostoso, né? E energeticamente falando, que eu acredito muito nisso,
também muito receptivo. Então, a gente faz o jogo Grok lá também. Então, por enquanto, são essas duas atividades. Que eu espero que em breve a gente possa retornar, né, Rosana? Porque eu confesso que eu sinto saudades de vocês, eu sinto saudade da energia de vocês, né? Você tocou aí na coisa da energia, né? E se tem uma coisa que o solar cultiva é uma boa energia, né? Um bom ancoramento baseado. Tinha um pouco rápida, porque eu acho importante parece que a fundamentação de Marshall, né, na comunicação não violenta, envolve, né, sentimentos, necessidades e aí um pedido, né? Você poderia, assim, brevemente, eu sei que a teoria é assim, é coisa de se aprofundar, é uma coisa, né, não é rápida. Mas você podia dar uma visão geral, como é que é isso? Porque é basicamente a base, né, acho que da CNV. Sim. Eu costumo colocar, não está nos livros, mas lógico, está dentro de todos o princípio da comunicação não violenta, que primeiro é a escuta, né? A escuta e depois vem 4 componentes que Marshall traz, que é a observação, que é você estar presente, observar um fato sem julgar, sem criticar, sem avaliar e sem analisar. Às vezes a gente fala dessa forma e fala, não, é tranquilo, mas a gente tem o hábito muito de analisar, de criticar e não só observar o fato. Depois nós temos a identificação dos sentimentos em relação àquilo que a gente observa. Que sentimentos estão envolvidos? E depois as necessidades, né? Tudo aquilo que eu necessito, que eu preciso naquele momento, e depois um pedido. Então vamos lá, eu tenho aí podemos dar um exemplo. Um exemplo que eu vou dizer, como nós estamos nesse momento e que estamos muito em casa, né? Um exemplo bem simples, mas muito corriqueiro. Francisco deixou a toalha molhada na cama. Essa é uma observação. Francisco deixou a toalha molhada na cama. E aí, eu me senti, Rosana, muito irritada, impaciente, porque eu precisava de ordem na casa. Né? Então, me senti como irritada, impaciente. E que necessidade eu tinha naquele momento? Uma necessidade de ordem. Né? Aí, ok. Depois que eu identifiquei isso, como seria o pedido ao Francisco com relação à toalha molhada na cama? Então, aí vem o pedido baseado na comunicação não violenta. Francisco, eu fiquei muito irritada e impaciente quando vi a toalha molhada na cama. Eu necessito da sua colaboração para colocar a casa em ordem. Você pode pendurar, por favor, a toalha no varal? Então, veja. Rosana, imagina, como que a gente consegue isso? Primeiro, respira. Estou impaciente, estou nervosa. Respira. Ao respirar, vocês vão notar que algo... Peraí.
como eu posso formular uma frase para que o outro entenda qual é o meu sentimento e qual é a minha necessidade naquele momento. Muito diferente se eu chegasse para Francisco e dissesse dessa forma. Você sempre faz do mesmo jeito, não é, Francisco? Vai agora, pega aquela toalha e coloca no varal. Veja, como você escutaria isso, Alex? Como bate para você quando eu falo dessa forma? Bate porque bate mal, porque traz aquela sensação de irritação, de coisa que se repete, né? Sem dúvida nenhuma já leva, a pessoa que está irritada já leva a irritação do outro e aí as coisas passam a não funcionar, né? Exatamente, exatamente. Porque aí parece que eu estou te dando uma ordem, né? Parece que eu estou querendo mandar em você. E aí é nisso que a gente começa a perceber o quanto a gente precisa criar essa conexão. Porque senão a gente acaba criando um sentimento no outro que vai rebater. Então a gente precisa começar a entender esses processos. E são assim, viu, Alex? Você fazer algo corriqueiro. Não pense, vou elaborar. Não, é no dia a dia da nossa casa, na nossa rotina, que a gente começa a trabalhar a comunicação não violenta. Exato. Eu acho que é bem importante essa parte lúdica, né, de toda a CNV, né, para, assim, eu acho que nos primeiros contatos você já leva, né, algo para casa, né, você já leva uma predisposição a melhorar, a se comunicar melhor, ouvir melhor, que parece que é uma outra longa história também, né? Com certeza, com certeza. É muito uma longa história e muito importante. Pois é. Vamos torcer para logo a gente poder estar divulgando aqui de novo, trazendo, né, à tona todos esses assuntos, esses cursos aqui para gente, essas vivências, né? Então tá, então quer dizer que agora a gente tem uma brincadeira com o Grock, é isso? Isso, que a Beth, da minha sócia na empresa Vozes, vai mostrar para vocês. Tá, então a gente se despede aqui, né? E eu boto a Beth no nosso papo aqui. Muito obrigado, Rosana, você é sempre bem-vinda aqui, obrigado pela participação, tá? Fiquei muito feliz por estar com vocês aqui nesse momento. Gratidão, gratidão, Alex, gratidão, Sérgio, gratidão ao Solar por sempre nos dar esse espaço, gratidão a todos que estão aqui, muito, 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 muito obrigada. E fiquem conosco, tá? Eu vou sair, mas ficarei para sua prática, Alex. É isso aí, porque tem a Beth agora com o Grock e depois a gente vai fazer uma pequena vivência aí de visualização, presença, uma meditação. Vamos pôr a Beth aqui então. Um abraço, Rosana. Certo. Outro. Vamos ver se a Beth entra aí com a gente para mostrar para a gente como o negócio é na prática. Oi, Beth! Oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia? Tudo ótimo. Que bom estar aqui, eu estava acompanhando. Eu sei que você estava. Legal. Já batemos um papo legal aqui com a Rosana. Então o pessoal já está sabendo de várias coisas aí sobre a CNV, né? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho sobre o Grock. Não sei se todo mundo conhece o jogo Grock, né? Dá para ver? Dá, afasta só um pouquinho mais. Isso, aí tá perfeito, perfeito. Tá, esse é o jogo. Ele tem 2 decks, ó. Esse daqui
é o deck com 75 cartas de sentimentos. E esse daqui é o deck que também tem 75 cartas das necessidades, que a Rosana falou, lembra, gente? Uhum. Ela falou Sim, sobre a importância das necessidades e de expressar também os sentimentos, né? Então, o jogo está completamente baseado na CNV, foi criado lá nos Estados Unidos, né? E esse jogo é muito legal, porque você pode jogar com um monte de gente, como pode jogar em pequenos grupos, você pode jogar na família, e você também pode jogar sozinho, se você quiser. É muito bacana quando você está com alguma coisa que está te incomodando e você não sabe bem o porquê, você botar as cartas, como a gente fala, botar as cartas na mesa para ver como é que eu estou me sentindo em relação a esse problema. O que está acontecendo comigo? Ah, tal. E quais as minhas necessidades que não estão sendo atendidas nesse momento, que eu posso ver aqui com as cartas, né? Então, essa parte lúdica toda é muito legal até para você jogar sozinho, né? É bem bacana. Mas então hoje, Alex, vamos fazer jogando só com as cartas. Deixa eu trazer... Oi. Deixa eu só trazer uma questão aqui para você, que eu acho que as pessoas têm curiosidade. Primeiro é assim, a idade que as pessoas podem se beneficiar com o jogo Grok. Sabe por quê? Porque eu tenho acho que a Estela, ela comentou aqui, a CNV deveria ser uma experiência de escola e de casa, um mundo voltado para a paz. Foi o que ela comunicou aqui, né? E aí me ocorreu a pergunta, assim, a criançada pode se beneficiar com o Grok? Pode, lógico. Eu acho que quem está falando aí é a Oi. Oi, estamos aqui. Oi. Não, eu pensei que estava travando aqui. Não. Eu mesma já joguei com os meus netos que têm 15 anos e 11 anos. Então, eu acho que é um jogo que serve para qualquer idade, né? Uhum. É lógico que você vai adaptando de acordo com a idade, de acordo com a linguagem. A linguagem, né? Acho que a linguagem tem que ser... Né? Sim, aí você vai adequando, né? E que tipo de jogo? Porque uma coisa que eu esqueci de falar é que o Grok você tem várias maneiras de jogar. Só esse manual que vem junto com o jogo tem 20 maneiras de jogar. 20 maneiras diferentes de jogar. E vendo outras tantas maneiras de utilizar o jogo. Né? Então é isso em relação à idade. Legal, né? Legal. E como ela diz aqui, né? Eu acho que a CNV está muito voltada para a paz, né? Para se resolver os conflitos de forma harmoniosa, né? E aí a gente tem que realmente estender isso para todas as idades, né? Para que as pessoas já cresçam naquela motivação de conexão e de resolver as coisas de forma mais em paz, né? Exatamente, porque, Alex, a gente não tem o hábito, aliás, o nosso vocabulário de sentimentos e de necessidades é bem pobre, porque a gente não pratica isso. No dia a dia, né? Isso, no dia a dia, né? A gente, às vezes, não sabe nem nomear o que a gente está sentindo. Também não sabe nomear exatamente qual é a necessidade, o que está me fazendo falta. O que está me fazendo falta? Né? Então, é toda uma prática, realmente. Então, como nem a Rosana falou várias vezes, enfatizou, que a CNV é um processo. Né? É um processo, você não tem fórmula, né, para isso. Então, tá bom. Então, vamos lá, Beth.
Bom, a minha proposta é a seguinte: eu vou sortear uma carta desse baralho de sentimentos e todos nós, vocês podem escrever aí, vocês que estão nos assistindo, vão dizer em que situação já teve este sentimento que eu vou sortear. Deu para entender, Alex? Sim. Então vamos ver. Nossa, não, brincadeira, gente. É que tá ansioso. Ansioso, nossa. Quem não difícil, está? Né? Então, em que situação você já se sentiu ansioso? Essa acho que está muito difícil. Até parece que eu fiz de propósito. E eu já escrevi aí. Tá. Pode falar, então. Bem ansioso. Eu passei um dia bem agitado, assim. Porque, apesar... É a primeira, né, que a gente faz, então... Assim, várias dúvidas. Inclusive, acabei de saber aqui, né, que nós estamos com quase 1 hora de live e ela é capaz de ser derrubada, né? Ela dura 1 hora. Putz. Vou falar rapidinho, então, vamos ver se as outras pessoas falaram mais alguma coisa aí. Enquanto isso, eu vou ler mais um recado aqui da Edilene, que ela diz que pode ser uma alternativa para essa época de isolamento, quando estamos em casa, parece-me ser ótima alternativa para interagir com a família. Estou certa? Sim, claro. Sim, pode ser sim. Uma forma ótima de interagir com a família, de abrir conversas. Talvez abrir o diálogo, né? Provocar o diálogo. Isso, exatamente. Ela aí ia alguém até está falando... A Estela falou, quando ela se sente ansiosa no trabalho, dias em home office. Eu senti muitas vezes quando tinha que falar em público. Eu mesma coloquei aqui que eu me senti muito ansiosa quando no início da pandemia, quando estava tudo muito confuso, que eu não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo, quanto tempo... Quer dizer, até hoje ninguém sabe direito as coisas, mas me deixou muito ansiosa quando estava no começo, que eu não sabia nada a respeito. Né? Onde adquirir o jogo. Isso. Bom, eu vou colocar o site da Colibri, né? Depois eu coloco, exatamente. Quando eu divulgar a live, eu coloco nos comentários o site da Colibri, que é onde se compra. Isso, é mais fácil. Exatamente. Mas é colibri.com.br. Colibri. Colibri, né? Bom, então, assim, embora a nossa carta, né, tenha saído ansioso, né, que é um sentimento, parece que a CNV ela pode ajudar muito na ansiedade, não pode? Porque você vê que as pessoas trazem, né, situações em que algo vai ser feito ou a capacidade talvez seja superada, e eu acho que são muitas situações onde o diálogo entra, né? Sim, exatamente. O diálogo é super importante nisso, né? Quer dizer, a CNV, como o objetivo é a conexão, né? Que nem a Rosana tinha falado, né? Muita conexão, buscar essa conexão com a outra pessoa e conosco mesmo, né? Isso é para mim, a prática de um diálogo, né? Porque o diálogo verdadeiro é quando há conexão. Quando não tem conexão, você está falando sozinho, né? Perfeito. Nada como ter uma ferramenta para ajudar nisso. Exatamente. Ou você está falando sozinho.
Exato. Então tá bom, deixa eu ver se alguém mais comentou alguma coisa. Acho que é isso então, Beth. Obrigado pela sua presença. Vamos Imagina, foi um programar mais para prazer. frente uma outra live Sim, com vocês vamos duas, para a sim. gente estar falando das novidades, o que a gente vai trazer para cá, o que a Claro. gente vai fazer, Aham. né? Sim, sim. Queria agradecer muito a sua presença, Ah, a imagina. oportunidade de Obrigada a conhecer o Grock, vocês. ver. Aham. Brigadão, tá? E aí a gente vai combinando e aparecendo mais. Sim, claro, Tá vamos bom? sim. Então tá. Então eu vou Eu aproveitar agradeço os. também, queria agradecer vocês todos que estão aí também pela participação, Sim, viu? Muito nossa legal. audiência, né? Muito bom, Sim, obrigado, claro. Karen. Então eu vou aproveitar E eu esses vou ficar últimos por minutinhos. aqui. Oi, tá Eu bom, não, vou ficar por aqui para sua prática, então. tá. Na minha prática vai ser rapidinha, porque temos 7 minutos. Então, na verdade, só o que eu queria fazer para terminar é um momento, né, de pausa, um momento de parada, até porque é nas paradas que a gente assimila, intui, né, muita coisa. Então, quem sabe essas palavras todas que chegaram para a gente agora, né, com relação à CNV, possam, no momento de paz, no momento de recolhimento, trazer alguma coisa. E aí, se a conexão cair, ficamos por aqui mesmo, tá bom? Temos uns minutinhos só para fazer essa interiorização. Então a gente busca se sentar de forma confortável, né? Sempre que trabalhamos, né, uma vivência de meditação, de interiorização, colocamos a nossa coluna ereta, equilibramos a cabeça, né, em cima do pescoço, voltamos a nossa atenção para a respiração, porque ao prestar atenção na respiração, automaticamente você vai para um lugar de mais tranquilidade. Então respire bem profundamente. Eu costumo dizer que é quando a gente sente, né, o autoabraço. É quando o nosso pulmão abraça o nosso coração. E ele fica feliz e vai para um estado de mais tranquilidade, uma respiração profunda, mais lenta. O coração vai mais lento também, nosso ritmo cardíaco diminui. E os nossos pensamentos cedem também. E aí os pensamentos cedendo, vamos criando um espaço dentro da gente de calma, serenidade. Um espaço que você pode voltar para as percepções. Você pode se abrir para as sensações que vêm, os pensamentos, as emoções, sem se fixar em nenhum deles. Apenas os perceba, interiorize, né? Se conscientize e deixe ir. Deixe tudo fluir, né? As coisas devem ser fluídas. Então ampliem um pouco essa percepção para aquilo que chamamos hoje de necessidade, de sentimento. Quais são as suas necessidades, os seus sentimentos mais recentes, o que mais mexeram com vocês, que geraram boas emoções, ou emoções não tão boas, mas que temos que aprender a lidar. Sempre com muita calma,
sem julgamento, sentindo que você está cuidando de você. Esteja presente. Ouça os seus sentimentos, né? Sentimentos que vão gerar as suas necessidades de forma aberta, tranquila. Esteja presente. Evitando opiniões, julgamentos. A gente evita cair nas armadilhas, né? Da agressividade, ou até da própria generosidade excessiva, né? Busquemos sempre um equilíbrio. Conexão é outra palavra, não? Estejam sempre em conexão com você, com o outro que você vai se comunicar, levar uma ideia, contrariar outra ideia, mas sempre com conexão, com amor, presença e coração. Eu vou terminando essa live por aqui. Agradeço a todos, agradeço o pessoal do Vozes, Rosana, Beth. Em breve a gente está nesse canal de novo para mais um bate-papo. Obrigado a todos. Fiquem em paz.